Olá pessoal do canal De Volta ao Evangelho de Cristo, muito bom estar aqui com vocês de novo, depois de muito tempo sem gravar. A gente volta a gravar alguma coisa legal para vocês e hoje a gente vai falar de uma coisa talvez bem polêmica, que é sobre a Marcha para Jesus, principalmente aqui na minha cidade de Campos do Goytacazes. Bem, talvez alguns de vocês não saibam muito sobre a história da Marcha para Jesus, né? Ela surgiu no início dos anos 80, lá na Inglaterra, e ela tinha um formato bem diferente, não é porque era da época, mas era o formato e a proposta da Marcha para Jesus. Ela tinha um porquê naquela época, né? E tinha um porquê da realização da marcha daquele jeito, naquele sistema, né? Na época, todos os jovens, as igrejas locais, elas saíam marchando com faixas e apenas dizendo que Jesus é o Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. No meio do caminho, pessoas que eram moradores de rua, né, pessoas necessitadas, eram alimentadas e abençoadas por essas pessoas que estavam participando da marcha. Então, não se tinha nenhum tipo de atrativo, né? Não existia os shows, né? Os grandes nomes, nem as estruturas, que hoje são mega estruturas. Se existia apenas a vontade de transmitir esse recado. Pois bem, com o passar do tempo, né, a gente sabe que a gente viveu nos anos 90, do final dos anos 90 para cá, esse boom da igreja com o melhor, aquela coisa toda, né, que todo mundo já sabe, que somente eu sou contra. Muito bem. E aí a marcha tomou outro processo e outra visão aqui no Brasil. Por que eu digo aqui no Brasil? Lá fora, ela continua do mesmo jeito. Nenhuma marcha para Jesus fora do Brasil tem grandes atrativos, nada disso. O pessoal continua com as bandeiras, continua com as faixas e continuam fazendo o bem para as pessoas que estão ali precisando, né? E eles se encontram normalmente numa praça central, como é o caso aqui da cidade, e se reúnem, cantam. Lógico que tem vários ministérios que vão para lá, mas tudo ministérios locais, nenhum nome de fora, e isso pode ser comprovado em qualquer agenda desses ministros lá de fora. Muito bem. O ponto que eu quero chegar é exatamente isso. Primeiro, o nome da Marcha para Jesus, né? Marcha para Jesus no Brasil todo tem o nome Marcha para Jesus, mas aqui em Campos, em particular, tem um nome chamado Marcha da Conquista. E aí vem algumas perguntas na minha cabeça, né? Como eu sou uma pessoa que a gente tem um cérebro e a gente começa a pensar, a gente pergunta, vai conquistar o quê? Conquistar o quê? Porque uma marcha que vive de favor, né? Que depende de uma série de coisas e que usa o resto de uma festa que tem aqui na cidade, que no entendimento dos evangélicos é uma festa pagã, que é o caso da festa do Santíssimo Salvador, né? No entendimento dos evangélicos é uma festa pagã. A marcha acontece exatamente um dia depois do último dia dessa festa. Por que ela acontece assim? Porque quando se reúne na Praça Central, é necessário toda uma estrutura, né, para poder os ministérios ditos, né, estarem fazendo suas apresentações, e aí é som, é luz e é tudo mais. Como essa estrutura é uma estrutura da prefeitura, então, logicamente, né, para poder não desmontar tudo e ter que remontar um outro dia, se aproveita, se chegou a esse acordo de se aproveitar isso tudo. E aí a gente entra na questão de você utilizar o lixo do processo, né?
E é interessante a gente falar sobre isso porque os evangélicos não têm moral aqui na cidade. E se alguém vier falar comigo que tem, pelo amor de Deus, repensa direitinho para poder você falar. Porque se os evangélicos tivessem moral aqui nessa cidade, você falaria assim: a marcha para Jesus vai ser no dia 20 de agosto e nós queremos uma data cultural para esse dia. E nós queremos uma coisa exclusiva, já que vocês respeitam tanto os evangélicos, mas não é isso que acontece. Repara que é tudo deturpado. Uma outra situação é a seguinte: dizem que a marcha é para comemorar a nossa comunhão como cristão e como crentes aqui na cidade. Aí vamos ver. Será que, se nada contra eles, contra a Mariana e contra o pastor Felipe, não, ao contrário, são bênção, nada contra nenhum ministro que já veio aí, nada disso. Afinal de contas, eles não têm culpa. Mas se realmente a gente vai comemorar a nossa comunhão e vamos celebrar a Deus por tudo que nós somos, irmãos, família em Cristo, por que precisamos de uma grande atração ali, naquele lugar? Eu conheço vários ministérios locais, e eu já postei isso num texto, pessoas como Charles Henrique, Renata Henriques, Grupo Rádios, Moisés França, pessoas que têm a mesma ou talvez mais unção do que muita gente que vem de fora. Agora, quem vem de fora vem de graça? Boa pergunta. Quem paga essa conta? Porque Deus merece excelência. Por favor, não fale isso comigo. Jesus não fez questão de excelência nenhuma aqui nessa terra. Ele se despiu da excelência dele dos céus para descer como humilde na terra, para mostrar que nós podemos viver e aprender a viver com aquilo que temos e como irmãos em Cristo. Saber que o mundo inteiro tem que viver em humildade de coração. Então, para mim, a Marcha da Conquista é uma balela aqui nessa cidade, é uma balela total, como acontece na maioria do Brasil. Eu não sei se é a realidade de todas as cidades, mas na maioria com certeza é. Né? É um ponto de entretenimento. Não existe nenhum tipo de ação social. E eu vou te falar, quantas pessoas, moradores de rua, foram alimentados pelos trilhos elétricos que passaram pela cidade. Fora o caos que esses trilhos formam, né? É impressionante no trânsito. Né? Parece que a cidade toda tem que parar. A cidade já está toda parada por causa de obra, um monte de problema de infraestrutura, e ainda tem que parar por causa do trilho. Além de uma falta de respeito para quem não participa, né? Isso não é uma atitude de cristão. Não é. Não é mesmo. Jesus sempre zelou pela boa conduta e bom comportamento dos cristãos. E isso não é. Ok? Eu queria deixar essa palavra para você pensar. Pensar. Será que nós somos unidos mesmo? Será que no dia que fizerem uma marcha para Jesus, aos moldes do verdadeiro processo da marcha, será que você, que foi na última marcha, agora vai? Será que o irmãozinho que for cantar lá no centro da cidade, né, com uma estrutura mais simples, será que você vai estar lá adorando a Deus com ele? Isso é bom pensar. Um abraço, Deus abençoe a todos.